Pai do Senhor, amados, tudo bem? Eu gostaria de pensar um pouco hoje sobre a seguinte pergunta: como tomar uma decisão? Toda decisão, por mais simples que seja, ela envolve algum tipo de ônus, algum tipo de consequência. O que Deus quer de nós na tomada de decisão? Eu penso que a primeira coisa, e a gente tem que pensar um pouco nisso, é de que não é só uma questão espiritual e também não é só uma questão racional. Ela envolve um conjunto de fatores que, de forma conjunta, devem fazer parte do nosso entendimento e dos nossos pressupostos para que a gente tome uma decisão importante. Então eu penso que a gente foi agraciado com Deus com uma capacidade de pensar, de entender, de descobrir, de conhecer. Provérbios 1 e 2 diz, por exemplo, que o tolo não tem prazer no entendimento. Então a Bíblia valoriza quando a gente conhece, quando a gente entende. E uma decisão ela é tomada diante de um entendimento. Eu preciso conhecer as consequências, eu preciso conhecer os ônus, as vantagens e desvantagens, obviamente, de uma decisão importante. Eu preciso conhecer, entender. Então eu preciso reservar esse tempo para um entendimento, para um conhecimento, para que eu possa tomar essa decisão. Outro ponto importante é que muitas vezes nós temos o nosso ponto de vista, mas existem muitos outros pontos de vista. Existem pessoas, por exemplo, que já tomaram essa decisão que você está tomando. A Bíblia vai falar, por exemplo, sobre os conselhos. Provérbios 11 e 14 diz que, não havendo conselhos sábios, o povo cai, mas na multidão de conselhos, há segurança. Então, procure pessoas idôneas, que tenham experiência para ajudar nessa tomada de decisão. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar, e penso que ele é mais importante, ainda falando sobre o entendimento, é de que eu preciso compreender qual é a vontade de Deus registrada na sua palavra. Esse é o norte de vida, esse é o sentido da existência. Então toda decisão tem que passar por esse crivo importante. Em 1 Timóteo 3, 16 e 17, vai nos dizer que toda escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir, para que nós, homens, sejamos perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Então, nesse sentido, a palavra de Deus, de uma forma completa, ela é toda inspirada para que a gente seja perfeito. E ela é perfeita para nos instruir para toda boa obra. Então, é a Bíblia toda, para todo tipo de decisão. Amado, a Bíblia tem resposta para todos os nossos anseios. Então, busque na palavra do Senhor o caminho certo para as suas decisões. Isso é extremamente importante. Agora você já compreendeu o problema, já se debruçou sobre ele, já pensou, já refletiu, já buscou entender, você já buscou conselhos, você já olhou para as Sagradas Escrituras. E agora o que eu faço? A Bíblia vai nos revelar também que nós precisamos, diante de decisões, por mais simples que sejam, buscar a vontade de Deus nas decisões. Em Provérbios capítulo 3, versículo 6, vai dizer, por exemplo, que a gente busca os caminhos de Deus nas decisões do dia a dia. Então, a oração é uma ferramenta importante para a gente se conhecer e conhecer a Deus. A Bíblia vai nos dizer, por exemplo, que no momento de decisão extremamente importante, a igreja estava no seu início, eles precisavam enviar homens para a obra missionária e eles oram e jejuam
jejuam e oram, aqueles homens se destacam, eles já pensaram, eles já haviam olhado e observado aqueles homens, a questão racional já havia passado diante deles, agora eles estão em oração e jejum, e depois disso, eles tomam uma decisão, eles impõem as mãos sobre Barnabé e Saulo e o enviam para a obra missionária. Amado, Deus nos fez e nos deu ferramentas para que a gente tome as decisões, desde as mais simples, aquelas que são mais complicadas, que envolvem toda a nossa vida. Não se esqueça de que toda decisão, ela envolve um tipo de ônus. E não seja covarde diante disso. Existem condições, existem decisões importantes, todas elas vão envolver um ônus, e Deus não quer também que a gente se acovarde. Então, tome decisões, siga em direção a esses propósitos eternos de Deus, diante daquilo que você refletiu, diante daquilo que você tomou conselhos, diante daquilo que você entendeu por correto, diante da palavra de Deus, e muito importante ainda, diante daquilo que você orou e esteve diante do Senhor buscando uma resposta. Tome decisões e que a gente siga em direção a esses propósitos tão gloriosos do Senhor nosso Deus. Que o Senhor nos ajude, amado.